Olá pessoal, professor Luciano Araújo da Cursos Projetar aqui no Pará. Vamos então para a nossa quinta aula da nossa série aí de estrutura metálica. Vamos estar aqui estamos utilizando aqui o Advanced Steel e vamos aqui construir então a nossa estrutura metálica, esse pequeno curso de estrutura metálica. Essa aula aqui nós vamos então inserir a placa de base. Iremos inserir a placa de base mais os enrijecedores da placa de base. Antes, porém, observe aqui que a nossa coluna ela acabou ficando exatamente na elevação 0. E eu gostaria de deixar ela aqui na elevação 400, né, e deixar o restante, os 400, para a nossa base e a nossa placa de base, né? Então, para isso, nós vamos repetir aquela aula anterior, nosso processo aqui de dividir, no caso aqui, e deletar a nossa basezinha aqui da nossa coluna, né? Ou seja, nós vamos tirar aqui 400 da nossa coluna. Para tanto, nós vamos lá para o nosso paleta de ferramentas do Advanced Steel, vamos mover novamente o nosso cursor, ou melhor, o CS, colocando ele aqui, olha, né, bem na base, novamente comando Move, vamos posicionar para cima, digitar 400, e agora nós vamos pegar aqui a ferramenta Dividir Vigas, vamos clicar aqui na coluna, dar um Enter, vamos pegar um ponto aqui, onde nós vamos, então, dividir. Olha aqui, já dividimos a nossa coluna. Vou clicar na coluna e vou deletar. É isso que eu quero. Tirar 400 milímetros aqui da nossa coluna. Para que possa entrar aqui então a nossa base e a nossa placa de base. Vamos aqui então com o comando Move o CS, movendo aqui novamente. Agora no eixo Y, jogando para outra coluna, 5000. E nós vamos fazer o mesmo. Vamos aqui, olha, comando dividir. Clicamos na coluna, damos um Enter. Clicamos aqui próximo aqui. No eixo, exatamente, damos um Enter. Olha, dividiu. E eu seleciono a parte de baixo e deleto. Pronto. Então agora está aqui a nossa coluna. É exatamente isso que eu quero. Essa distância da elevação 0 ao início da coluna de 400. Vamos deixar esse restante, esse espaço aqui para inserir futuramente a nossa base e a nossa placa de base. Então vamos agora fechar aqui essa ferramenta, que não será útil agora no momento. Nós vamos abrir então galeria de conexões. Então, ao abrir aqui a paleta Galeria de Conexões, clicamos no sinalzinho de mais e pronto, temos aqui uma galeria de conexões para inserirmos aqui, né? Nós temos um menu aqui bem farto aqui para escolhermos aqui o que nós queremos para estarmos inserindo em nossas estruturas. No nosso caso aqui nós vamos colocar placa de base. Então clico aqui na placa de base, seleciono a nossa coluna. Deseja selecionar um outro objeto concreto? Não. Então vamos dar um Enter aqui e a placa de base ela automaticamente ela é inserida exatamente. Vamos aqui observar. Exato. Isso aqui eu vou fechar também, que isso aqui já não me interessa mais, principalmente nessa aula aqui. Então olha aqui, ao inserir a placa de base, automaticamente ele já abre também o painel aqui de edição para a gente editar aqui como nós queremos aqui a nossa placa de base. Nós temos aqui então placa de base. Vamos definir aqui a nossa espessura da placa. Vou colocar aqui 40 milímetros. Olha só, já aumentou a espessura da nossa placa. Vamos então para aqui eu não vou mexer, referência, aqui eu não vou mexer. Vou mexer somente aquilo que me interessa, tá? Futuramente eu faço uma aula explicando cada item. Meu objetivo aqui é fazer a estrutura metálica.
vamos lá, dimensões da placa, vou clicar aqui, ó, todas as projeções iguais, então vou clicar aqui e eu quero colocar aqui o seguinte, a minha placa ela vai ter 550 por 550, vai ser uma placa quadrada e eu preciso saber exatamente qual é a medida que eu tenho aqui da minha coluna, então vou digitar DI de distância e eu vou clicar daqui dessa ponta a esta ponta e a minha coluna tem 203 milímetros. Como ela é uma viga WH, então ela tem 203 por 203. Como é que eu sei que é uma viga WH? Se eu der 2 cliques aqui na minha coluna, vai abrir aqui, olha, a minha outra caixa onde vai me trazer as informações da minha coluna, certo? Ok, então aqui, olha, é uma W246.1H, então isso significa que ela tem os lados iguais, né? Então nós temos aqui 203 por 203 e inserimos aqui uma placa. Eu quero trazer novamente aquela caixinha de edição, então para isso eu clico aqui nesse retângulo, né? Esse invólucro aqui, 2 cliques rapidinho e vai abrir então a nossa caixa de edição. Vamos para a placa de base. Dimensões da placa de base. Eu quero uma placa de base de 550 por 550. Eu já fiz a soma, né? No caso aqui eu teria que fazer a soma 203 menos 550. O que sobrar eu dividiria por 2, que é exatamente a distância de 173,5. Então nós temos 173,5. Olha só, já aumentou aqui, olha, novamente 173,5. Tá vendo? À medida que eu vou adicionando os valores, a placa também ela vai modificando de acordo com a medida que eu vou aplicando aqui, ó, 173,5. Pronto, tá aqui a nossa placa 550 por 550. Vamos então agora cantos da placa. Nós não vamos mexer com o canto da placa. Chumbador. Também não quero colocar chumbador. Eu quero só definir aqui o furo. Né? No caso, tá, parafusos paralelo com a alma. Deixa eu ver se eu quero mexer aqui. Parafusos paralelo com a alma. Nós vamos colocar aqui então a distância dos furos. Distância dos furos de 375. É um centro de um furo para o centro de outro furo. 375, olha lá. E nós queremos o número de 2 furos. Tá, olha. Nós temos 4 furos aqui porque os outros 2 é dessa outra guia aqui, ó. Parafusos paralelos com a mesa. Nós fizemos parafusos paralelo com a alma. Agora nós vamos fazer paralelo com a mesa. Já está aqui indicado aqui 2. Nós vamos digitar o mesmo valor de 375. Esse valor aqui é de eixo a eixo de furo, né? Ou centro de furo, né? Centro do furo. Então nós vamos aqui, furos, tá ok? Furos da mesa, solda, não vamos mexer com solda. Vamos lá, enrijecedores de placa. E agora nós vamos colocar aquele reforço. O pessoal chama de reforço. Então vamos lá buscar aqui. Nós temos placa de igualação, não quero. Placa de apoio também não. Perfil do chumbador também não estou colocando chumbador. Vamos lá, tamanho dele mesmo. Reforço da alma. E é exatamente isso que eu quero. Reforço da alma. Criar reforço, sim, bora criar uma parte. Vamos criar, não, uma parte eu não quero não. Quero ambos os lados. Vamos lá, também não quero ambos os lados, eu quero o outro lado. Uma parte, localização na alma, nos cantos. Nos cantos, eu quero nos cantos. Então eu quero criar um reforço, uma parte, e eu quero criar ele nos cantos. Então vamos lá. Espessura, vamos colocar aqui 10 milímetros, tá ótimo, 10 milímetros está excelente. Aí eu quero a largura do reforço. A largura dele vai ter 135. Tá, 135. Vamos para a altura agora do reforço. Ele vai ter uma altura de 200. Ok, ótimo.
E agora nós queremos côncavo, convexo. Nós vamos deixar assim mesmo. No caso aqui é o chanfro aqui, exatamente na parte inferior. Vamos então para a dimensão do chanfro, que seria o chanfro aqui nessa parte aqui, ó. No caso aqui nós não podemos deixar ela com quina, né? Vamos deixar aqui 15, que vai ser, no caso aqui, embaixo. E nós vamos, dimensão no interior, né? 15. A altura do chanfro vai ser de 135 também. 135. E nós vamos destacar aqui 85. Vai ser as dimensões aqui, então, olha, tá vendo? 185, 85 foi a medida para dar esse chanfro no nosso reforço, ok? Nós vamos fazer o mesmo, olha, esse aqui é o reforço da alma, vamos fazer o mesmo para o reforço da mesa. 100, não é 100 não, é uma parte, né? Já foi aplicado aqui, nós vamos utilizar os mesmos valores. 10 de espessura, largura do nosso reforço é de 135 e a altura de 200. Nós vamos colocar aqui também 15, né, que vai ser o nosso dimensão interior aqui, no caso o chanfro. Nós temos a altura aqui, então, foi colocada a altura de 135, né? 135, 85, para dar aquele chanfrozinho bacaninha aqui, olha. Ótimo, olha como ficou legal. E agora, para me encerrar aqui, eu precisaria, então, vamos lá definir aqui o diâmetro do nosso furo. Vamos lá, vamos ver aqui onde se encontra, então, os nossos furos. Vamos lá desde o início. Placa de base. Então não está aqui. Deixa eu ver. Cantos da placa também não. Chumbador furo. Criar somente o furo. Isso. Exatamente. Eu quero criar somente o furo. E esse furo ele vai ter um diâmetro de 42. Tá? É o furo, viu? E para aguentar uma estrutura dessa aqui, vai ser aquela estrutura também. Ok? Então... deixa eu ver se já encerramos. Uma vez colocada aqui a placa. Deixa eu ver. Ok. Bom, pessoal, essa aula fica por aqui, né? Então, não perca a próxima aula, a sexta aula. E a sexta aula nós vamos ver o que nós vamos inserir mais nesse curso de estrutura metálica. Um abraço e até a próxima.